O que ninguém viu doeu mais fundo, mas onde ninguém toca, o Espírito Santo alcança. Quantas vezes a alma grita em silêncio enquanto o mundo segue em ruído? Há dores que não cabem em palavras e lágrimas que não caem dos olhos, mas escorrem por dentro, lavando pedaços do coração que se partiram quando ninguém estava olhando. É nesse silêncio da alma ferida que muitos caminham, disfarçando sorrisos, sustentando fardos invisíveis, sonhando com um consolo que pareça real. Você já se perguntou se alguém percebe a sua dor? Já se sentiu como se estivesse desaparecendo aos poucos por dentro, mesmo estando rodeado de pessoas? Essa oração é para você, que segue firme por fora, mas clama por cura dentro de si. É para você que, mesmo cansado, ainda tem fé, mesmo ferido, ainda acredita, mesmo sem forças, ainda espera. O Espírito Santo conhece o que até você tem dificuldade de nomear. Ele visita os lugares onde a dor fez morada e, com ternura divina, começa a restaurar aquilo que parecia perdido. Não há ferida oculta demais para o olhar de Deus. Não há história quebrada demais que Ele não possa reescrever com graça. A presença dele não exige palavras, basta o coração aberto, mesmo que partido. Fique até o final dessa oração, porque quem escuta até o fim será tocado por uma paz que não se explica, apenas se sente. A cura interior começa quando deixamos de lutar sozinhos e entregamos ao Espírito o que está pesado demais para carregarmos. Quando ele entra, até o silêncio se torna sagrado e até a dor vira testemunho de amor. Deus não ignora a aflição dos seus filhos. Ele recolhe as lágrimas que ninguém vê e com elas escreve novas promessas. Há uma presença suave que se aproxima agora, como vento manso. É o Espírito Santo. Ele sabe onde tocar, ele sabe onde doeu. E ele não veio para julgar, mas para sarar. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Há dores que não cessam com o tempo, apenas aprendem a se esconder melhor. Algumas feridas se disfarçam de rotina e até o coração mais resiliente pode se cansar de esperar um alívio que parece nunca chegar. Mas o Espírito Santo é especialista em visitar aquilo que o mundo esqueceu. Ele entra nos bastidores da alma e acende luz onde só havia sombras. Talvez você tenha tentado de tudo, conselhos, fugas, distrações, e mesmo assim o vazio continua ali. Uma sensação de estar perdido dentro de si, uma inquietação que não se cala. Mas não se culpe por isso, não se condene por não estar bem. Até os mais fortes desabam, até os que oram muito, às vezes, se sentem sozinhos. E Deus continua amando com a mesma intensidade. A cura interior começa com um gesto, deixar Deus entrar onde ninguém mais entrou. Permitir que o Espírito Santo revele o que está oculto, não para expor, mas para restaurar. Há memórias que ainda doem, palavras que machucaram, momentos que viraram cicatrizes mal curadas. O Espírito Santo vê tudo isso e ainda assim escolhe amar você. Não há necessidade de entender tudo agora, basta confiar, basta respirar fundo e dizer, mesmo sem palavras, Espírito Santo, eu preciso de ti. Quando esse pedido nasce do fundo da alma, o céu se inclina. E mesmo que o cenário não mude de imediato, o interior começa a ser tocado por uma força que não vem deste mundo, uma paz que ultrapassa a lógica. Deus não quer que você apenas sobreviva aos seus dias. Ele quer que você viva com propósito, com sentido, com alma leve. E por isso, o Espírito Santo está aqui, não apenas para consolar, mas para refazer, para transformar dores em fé, silêncio em oração e angústia em confiança. Ele já começou a agir, mesmo que você ainda não perceba. Permita-se ser cuidado por Deus.
Permita-se ser curado. Não há mérito na autossuficiência quando a alma está ferida. Há beleza em reconhecer a necessidade de ajuda divina. Há glória em se entregar, em confiar, em descansar no colo do Espírito. É nesse abandono sagrado que as correntes internas se quebram e o coração encontra um novo ritmo de esperança. Aquieta tua mente agora. Respira. Deus está mais perto do que imagina. O que você não conseguiu dizer para ninguém, Ele já ouviu em silêncio. E está respondendo agora, com presença, com alívio, com restauração. Há um tipo de cansaço que não se resolve com sono, mas com descanso da alma. É o cansaço de quem carrega lembranças pesadas, de quem sorri por fora enquanto chora por dentro, de quem se acostumou a esconder a dor para não preocupar ninguém. Mas o Espírito Santo não precisa de explicações. Ele sente o que você sente, mesmo antes de você tentar expressar. Às vezes, o que dói não é só o que aconteceu, mas o que ficou depois. A ausência, a culpa, a saudade, a sensação de ter perdido algo essencial. Mas mesmo no que foi perdido, o Espírito Santo pode plantar um recomeço. Ele não volta no tempo, mas cura o que o tempo não conseguiu. Ele transforma a lembrança amarga em fonte de superação e faz do vazio um lugar fértil para a fé. Nada está tão quebrado que Deus não possa restaurar, nem mesmo você. Mesmo com todas as marcas, Ele ainda vê beleza em sua história. Ele não se impressiona com suas falhas, Ele se aproxima delas com compaixão. E quanto mais você entrega, mais Ele restaura. Quanto mais você confia, mais Ele cura. A cura não é ausência de dor, é presença de paz, onde antes só havia ruído. O Espírito Santo é como um óleo suave derramado sobre a alma rachada. Ele não vem com pressa, nem com imposições. Ele se aproxima como vento leve, como abraço que não julga, como colo que acolhe. E pouco a pouco, sem alarde, ele vai costurando o que o mundo rasgou. Vai refazendo o que parecia definitivo. Vai devolvendo a esperança onde só havia cansaço. Você pode não entender tudo o que está acontecendo, mas pode descansar na certeza de que Deus entende você. Ele vê além do comportamento. Ele toca o que está por trás das reações, dos medos, da ansiedade. E Ele não veio cobrar força, veio oferecer alívio. Não é preciso provar nada para ser curado, só se permitir ser amado. Enquanto essa oração segue, sinta-se livre para fechar os olhos, respirar fundo e entregar. Entregar o que pesa, entregar o que fere, entregar o que ninguém mais sabe, porque Deus sabe e Ele está aqui. Neste exato instante, o céu se move em sua direção. Não por merecimento, mas por misericórdia. Não por força, mas por amor. E se nesse momento você estiver sentindo algo diferente, uma leveza, uma vontade de chorar, uma paz tímida que começa a brotar, não estranhe. É o Espírito Santo tocando onde ninguém mais toca. É Ele começando o que só Ele pode terminar. Nem sempre a dor tem nome. Às vezes, ela se disfarça de irritação constante, de falta de ânimo, de um aperto no peito sem razão aparente. Ela se esconde nos silêncios prolongados, nos pensamentos confusos, nas noites em que o sono não vem. E por mais que tentemos seguir em frente, algo dentro de nós insiste em pedir socorro. É aí que o Espírito Santo age, não com barulho, mas com profundidade. Ele conhece o que está por trás de cada lágrima não derramada, cada sorriso forçado, cada "está tudo bem", dito apenas para evitar perguntas. O Espírito Santo não precisa que você esteja bem para se aproximar. Ele se move justamente quando você está fraco, porque é na fraqueza que a graça transborda. É no fim das suas forças que o começo da restauração se inicia. Essa é uma oração para curar por dentro, para tocar o que o tempo ignorou, o que a mente escondeu, o que o coração já não sabia mais como suportar.
A cura interior não acontece de uma vez, mas ela começa agora, com essa entrega silenciosa, com esse abrir de alma diante de Deus. E mesmo que tudo por fora continue igual, algo dentro de você já está mudando. A cura do Espírito Santo não se resume a consolo, mas também envolve transformação. Ele muda o jeito como você vê a dor, como interpreta as perdas, como se enxerga diante das suas falhas. Ele tira o peso do que você não precisa carregar e devolve o que foi roubado pela culpa, sua dignidade, sua coragem, sua fé. Ele te devolve a si mesmo, mas de um jeito novo, mais leve, mais inteiro. Não é pecado estar cansado, não é fraqueza sentir medo. O erro está em tentar resolver tudo sozinho, como se você não tivesse a quem recorrer. Mas hoje, o céu te chama a descansar, a soltar o controle, a respirar fundo e dizer: eu não consigo mais sozinho, Espírito Santo. Me cura por dentro. Esse é o clamor que rompe o silêncio do sofrimento e atrai a presença que cura. Sinta o amor de Deus agora. Ele não é distante. Ele está aí, ao seu lado. Ele te envolve com suavidade, como um pai que segura o filho no colo e não pergunta nada. Apenas abraça, apenas cuida, apenas fica. Porque às vezes o maior milagre não é a dor sumir, mas sentir que você não está mais sozinho com ela. Permita que essa presença permaneça. Permita-se ser curado devagar, com doçura, com verdade. O Espírito Santo não está com pressa, ele está com você. E enquanto ele estiver aí, nenhum sofrimento será em vão. Existem dores que se tornam parte da gente, como se fizessem morada dentro do peito. E com o tempo, a gente até aprende a conviver com elas. Mas isso não é viver, é apenas resistir. O Espírito Santo não quer apenas que você resista, ele deseja que você floresça, mesmo depois do inverno mais longo. E é por isso que ele está aqui, para curar as raízes e não apenas os galhos. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes se feriu em silêncio para não ser um peso para ninguém? O mundo não viu, mas Deus viu. O Espírito Santo viu cada momento em que você segurou o choro, engoliu a dor e tentou parecer forte. E agora ele te diz com ternura: você não precisa fingir. Diante de mim, você pode ser inteiro, mesmo que esteja quebrado. A verdadeira cura começa onde termina a aparência. Deus não cura a máscara, ele cura a alma. Ele não trata só os sintomas, ele vai até a raiz. E mesmo que essa raiz esteja escondida há anos, envolta por lembranças, medos e traumas, o Espírito Santo a alcança, porque ele conhece cada camada da sua história. Ele sabe o que ainda dói, o que você não contou, o que você mesmo tentou esquecer. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa estar pronto, só precisa se abrir, permitir que o Espírito Santo entre na sua dor como médico da alma, como aquele que não apenas cura, mas entende, como aquele que, mesmo conhecendo seus abismos, escolheu amá-lo do mesmo jeito. Ele não está esperando uma versão melhor de você. Ele quer você agora, exatamente como está. E quando o Espírito entra, ele não vem com condenação. Ele vem com bálsamo. Ele vem com verdade. Ele vem com amor que não cobra desempenho. Ele vem com promessas silenciosas de que o novo pode nascer até dos escombros. Você não está sozinho. A sua dor não é invisível aos olhos de Deus. E onde o mundo não alcança, o céu já estendeu a mão. Respire fundo. Sinta. Confie. Há uma atmosfera de cura te envolvendo agora. O que parecia impossível de ser tocado está sendo restaurado com cuidado divino. Não por mérito seu, mas por bondade dele. Porque quando Deus decide curar, nenhuma resistência permanece. E quando o Espírito sopra, até o deserto floresce. Se essa oração está tocando lugares profundos em você, escreva nos comentários uma palavra que represente sua entrega de hoje. Pode ser cura, acolhido, vivo ou até mesmo
recomeço. É no nome dessa palavra que Deus pode fazer algo novo brotar. O Espírito Santo não é uma ideia distante. Ele é presença. Presença que entra quando todos saem. Presença que fica quando você já não aguenta mais. Presença que transforma lágrimas em sementes de uma nova estação. Há um consolo suave chegando até você agora. Não como uma resposta, mas como um abraço. Nem tudo precisa ser compreendido. Algumas coisas só precisam ser sentidas com fé. Quando a alma está cansada, o silêncio de Deus pode parecer ausência, mas não é. Às vezes, o silêncio é só o cuidado dele se manifestando com mais profundidade. Porque quando o Espírito Santo trabalha por dentro, ele faz em silêncio aquilo que nenhum barulho seria capaz de realizar. A cura mais profunda acontece longe dos olhos humanos, mas não longe dos olhos de Deus. Talvez hoje você esteja apenas tentando manter a cabeça erguida, lutando para não desmoronar. Mas há um lugar onde você não precisa lutar, o lugar da rendição. O Espírito Santo convida você a esse lugar agora. Um lugar onde não é preciso explicar nada, apenas deixar-se ser curado. Um lugar onde a dor perde força e a esperança volta a respirar. Mesmo que a vida tenha te endurecido, o Espírito Santo te amolece por dentro. Ele não se ofende com sua dor, nem se afasta por causa da sua revolta. Ele entende cada conflito. Ele acolhe cada confissão, mesmo aquelas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Ele não está esperando perfeição. Ele está esperando verdade. E é na verdade que a cura começa. Não importa há quanto tempo você está esperando por essa mudança interior. O tempo não limita o agir de Deus. Em um instante, Ele pode tocar o que parecia intocável. Em um sopro, Ele pode renovar tudo. Você não precisa ver o fim do caminho para confiar. Só precisa dar mais um passo. E esse passo é confiar que o Espírito Santo está contigo, mesmo no meio da dor. Agora, feche os olhos da alma. Permita que esse momento seja sagrado. Sinta a presença que te envolve como um manto. Ela não exige esforço, apenas entrega. Deixe que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer, curar você por dentro. No silêncio do seu coração, diga: Espírito Santo, eu me rendo. Faz morada em mim. Cura o que eu não sei mais como cuidar. Esse é o começo da restauração. É aqui, nesse instante íntimo entre você e Deus, que o milagre interior se inicia. E quando o Espírito começa, nada permanece como antes. O Espírito Santo não apressa a cura. Ele respeita o tempo da alma, o compasso do coração ferido. Ele vem sem pressa, mas com profundidade. E quando chega, não para julgar, mas para consolar. Quantas vezes você desejou apenas ser ouvido, não aconselhado, não corrigido, apenas compreendido? É isso que ele faz. Escuta o que ninguém mais ouve. Entende o que você nem sabe dizer. Talvez você tenha chorado em silêncio, escondido em um quarto escuro, com a alma gritando por socorro. Talvez tenha se perguntado onde Deus estava naquele momento. A resposta é simples, mesmo que profunda. Ele estava ali, chorando com você, segurando seu espírito para que você não desmoronasse por completo. Mesmo que você não tenha sentido, ele nunca saiu do seu lado. O Espírito Santo é aquele que sussurra a paz no meio do caos, que te levanta mesmo quando tudo dentro de você já desistiu. Ele não se afasta diante da sua dor. Pelo contrário, é a dor que o chama. Ele é atraído pelas rachaduras da alma. É nesses espaços que ele entra com luz, com bálsamo, com ternura. Ele não apenas vê sua dor, ele sente com você. Essa oração é uma entrega, mas também é um acolhimento. É como dizer a si mesmo: eu mereço ser curado, porque sim, você merece. Não por mérito próprio, mas porque é amado. E tudo o que é amado por Deus é digno de cuidado. Não importa o que te disseram ou como te fizeram sentir, você é digno de ser restaurado. Você é digno de recomeçar.
E mesmo que o recomeço assuste, o Espírito Santo vai na frente. Ele não apenas caminha contigo, ele prepara o caminho. Ele já está onde você ainda teme chegar. Ele já acalmou tempestades que você nem percebeu. E nesse instante, está organizando o seu interior para que a paz volte a habitar onde antes só havia confusão. Permita que esse amor te constranja. Permita que essa presença te derreta por dentro. Deixe cair a armadura. Deixe ir o controle. Há um descanso reservado para você. Um descanso que não depende de circunstâncias, mas de rendição. O Espírito Santo quer ser seu descanso, seu abrigo, seu refúgio em dias sem direção. E se tudo o que você conseguir dizer for apenas "fica comigo, Espírito Santo", isso já será o suficiente. Ele entende a linguagem do coração ferido. Ele traduz lágrimas em orações e transforma dores escondidas em testemunhos de fé. Não é preciso estar forte para orar. Às vezes, as orações mais sinceras nascem entre soluços. São palavras partidas, frases entrecortadas. E ainda assim, Deus ouve. O Espírito Santo interpreta até os silêncios mais profundos. Ele ouve o que a boca não disse, mas o coração gritou. E responde com presença, com toque, com amor que não exige explicações. Talvez você tenha sido ferido por alguém que deveria ter te cuidado. Ou talvez tenha vivido situações que deixaram marcas que ninguém entende. Mas Deus entende. Ele conhece sua história desde o início. Ele viu o que fizeram com você e viu o que você fez consigo mesmo tentando sobreviver. Nada disso o afasta. Ao contrário, é por isso que ele veio. Você pode ter falhado, pode ter se perdido, pode ter tomado decisões das quais se arrepende. E mesmo assim, ainda é amado, ainda é desejado pelo céu, ainda é alvo da cura divina. A presença do Espírito Santo não depende da sua perfeição, ela depende da sua entrega. E agora, aqui, neste momento, você está se entregando. Deus não cura só o que foi feito contra você, Ele cura também o que você fez contra si mesmo. Os pensamentos duros, a autossabotagem, o sentimento de não merecimento. Tudo isso Ele acolhe e trata com carinho. Ele quer reconstruir sua autoestima espiritual. Quer lembrar você do seu valor, do quanto você é precioso, mesmo quando se sente um fardo. Permita que a cura entre em cada parte da sua alma, até naquelas que você esconde de si mesmo. O Espírito Santo sabe lidar com sua verdade, com sua dor, com sua história, e ele não desiste no meio do processo. Ele permanece até que tudo esteja novo, até que a paz volte a ser constante e não apenas visita. Respire fundo agora. Sinta essa presença envolvendo você como um cobertor suave em noite fria. Está tudo bem não estar bem. O importante é que você não está sozinho. Há alguém que caminha contigo por dentro, sustentando o que ninguém vê. E esse alguém é o próprio Espírito de Deus, que agora faz morada onde antes havia apenas ferida. Você não é sua dor. Você é maior do que o que te machucou. E a presença que te envolve agora é maior do que qualquer passado, qualquer erro, qualquer perda. Onde antes havia cicatriz, Deus está escrevendo promessa. Algumas curas não vêm de forma instantânea. Elas se revelam no silêncio dos dias comuns, nas pequenas vitórias, no alívio que chega devagar. O Espírito Santo trabalha assim. Ele semeia dentro da alma e rega com esperança. Ele não se apressa porque sabe que tudo o que é verdadeiro leva tempo para florescer. Mas mesmo antes da flor, ele já é consolo. Você pode até não sentir nada agora. Pode estar ouvindo essa oração com o coração entorpecido, a fé adormecida, o espírito cansado. E ainda assim, Deus está agindo. Porque o milagre não depende da sua sensibilidade, mas da fidelidade dele. O Espírito Santo é fiel. Ele não te abandona só porque você se afastou. Ele permanece esperando com paciência por cada abertura da sua alma. Às vezes,
A cura começa com um simples "eu não aguento mais". Porque quando você chega ao fim de si, Deus começa. O Espírito Santo não precisa de orações elaboradas, nem de gestos grandiosos. Ele se move quando você suspira com sinceridade, quando você confessa que está cansado, quando você para de lutar com tudo e apenas diz: "Cuida de mim". E Ele cuida, com detalhes, com doçura. Ele vai até os lugares onde a dor se escondeu e, com o toque de quem ama de verdade, começa a refazer. Começa a reconstruir o que você achava que nunca mais voltaria a ser inteiro. Deus não conserta por fora o que está quebrado por dentro. Ele começa de dentro para fora, e é por isso que a presença do Espírito Santo é tão poderosa, porque ela toca a essência. Deixe-se ser amado agora. Deixe-se ser tocado sem medo. Nada do que há em você é demais para Deus. Nenhuma confusão interior assusta o Espírito Santo. Nenhuma emoção instável o afasta. Ele veio justamente para isso, para reorganizar, restaurar, recolher cada fragmento da sua alma e devolver a você mesmo. Com paz. Pode ser que ao final dessa oração, a dor ainda esteja aí, mas algo já mudou. Você não está mais sozinho com ela. E isso muda tudo, porque quando Deus entra na dor, ela deixa de ser fim e passa a ser começo. Começo de algo novo, começo de uma nova história, começo da cura que só o céu pode realizar. Permita-se crer outra vez, mesmo que seja com fé pequena, mesmo que seja com esperança tímida. O Espírito Santo honra cada gesto de rendição. Ele vê cada passo na direção dele e responde com amor. O Espírito Santo não promete que você nunca mais vai sentir dor, mas ele promete estar com você em cada lágrima. E quando ele está, até a dor ganha sentido, até o sofrimento encontra consolo. O mundo pode não entender o que você sente, mas o céu compreende. Deus conhece cada detalhe da sua alma, e é ali, nos espaços mais escondidos, que Ele decide habitar. Há um santuário dentro de você sendo restaurado agora. Um lugar onde a fé será mais forte do que o medo, onde a esperança será mais firme do que as lembranças ruins, onde o amor vai curar o que o tempo não conseguiu. Tudo isso é obra do Espírito Santo, não pelas suas forças, mas pela graça, pela misericórdia, pela presença viva de Deus em você. Agora, com o coração aberto, vamos orar juntos. Não apenas com palavras, mas com entrega. Deixe que cada frase seja uma ponte entre sua dor e o consolo eterno. Permita que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. Tocar onde ninguém mais tocou. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estou, com tudo o que sou e tudo o que não consigo mais carregar. Tu conheces as dores que escondi por tanto tempo, os gritos silenciosos da minha alma, as batalhas internas que me cansaram. Espírito Santo, vem agora. Entra onde ninguém mais entrou. Toca onde ninguém mais alcança. Eu me rendo, me entrego, me esvazio para que tu me preenchas. Cura, Senhor, as feridas do passado. Cura as lembranças que ainda sangram. Liberta-me da culpa, da ansiedade, do medo que paralisa. Dá-me paz, Jesus. Paz que o mundo não pode dar. Paz para dormir, paz para viver, paz para respirar de novo. Pai de misericórdia, segura minha alma cansada. Aquieta meus pensamentos. Acalma meu coração. Faz de mim um lugar seguro para a tua presença. Refaz, restaura, reconstrói tudo aquilo que se perdeu em mim, mesmo sem palavras. Minha alma sabe que tu estás aqui. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Cura-me, Senhor. Compartilhe com alguém que também precisa sentir esse toque do Espírito e inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado.